Seja muito bem-vindo ao Fábrica de Campeões. Estou muito feliz que você está aqui. Se você está aqui, eu sei que você está com essa situação que é muito difícil. É frustrante, é desmotivador, porque a gente se esforça, não é mesmo? A gente quer crescer, mas quando a gente não é reconhecido, é um baque. E a gente vai mudar essa situação hoje. Então seja muito bem-vindo à Fábrica de Campeões. Na Masterclass de hoje, meu chefe não me reconhece, a gente vai transformar o seu chefe em um cliente satisfeito. Por que essa é a resposta? Por que essa é a solução? Veja, eu quero que você grave sempre essa frase, sempre. Que não importa se você é o melhor do time. Não importa se todo mundo gosta de você. Quem decide a sua sorte é o seu chefe. Quem vai decidir se você vai receber um aumento, se você vai ser promovido, é o seu chefe. Então, você pode fazer todo esse esforço aqui, mas se você não tiver um bom relacionamento com o seu chefe, se você não estiver adaptando a sua entrega para o que o seu chefe quer, e essa é uma atitude que a gente tem com clientes. Para você ter um bom cliente, um cliente fiel, para você estar aqui. Se eu não estivesse adaptando uma entrega para uma dor sua, você já não estaria aqui. Compreende? A mesma coisa para o seu chefe. A gente quer ganhar esse cara aqui. Mas como a gente vai fazer isso? Durante essa Masterclass eu vou te ensinar 3 conceitos de vendas que você vai aplicar no seu dia a dia, que vão mudar esse relacionamento que você está lá se esforçando, fazendo entregas que não são valorizadas. O resultado disso vai começar a ser premiações, reconhecimento, aumento, promoção, recomendação para outro time, movimentação interna, ok? Acesso a oportunidades. Então, tudo isso você vai começar a desbloquear no momento que o seu chefe se tornar um cliente satisfeito. Vou te deixar um alerta. A única coisa que separa você dessa situação negativa que você está para a situação de crescimento e reconhecimento do seu valor vai ser seu ego. Vai ser o seu ego. Eu vou te explicar por quê. Brevemente, te dando uma introdução para a gente começar a entrar parte por parte. Nesses 3 conceitos de vendas, vejam, eu não vou te ensinar a vender. Por mais que eu entenda que todo profissional tem que saber vender, porque a todo tempo você está vendendo alguma coisa. Vendendo os seus resultados, se vendendo. E o conceito principal de vendas aqui, você vai ver que não é empurrar uma solução, não é ser insistente ou nada do tipo. É você ser bom em fazer perguntas. E eu vou te dar uma lista de 9 perguntas para você fazer com o seu gestor, marcar uma reunião com ele, uma reunião de forma retroativa, onde a gente vai mapear essas respostas para entender o que é valor para ele. Todas as perguntas já estão na descrição. Você vai ser bom em ouvir, entender as reais dores, entender o que ele realmente quer. E nesse bate-papo, enquanto você anota, você vai mostrando real interesse. Todos esses detalhes que esses conceitos de vendas sugerem mostram que você está muito mais afiado para fazer o que o cliente quer. E é assim que você conquistar ele. Por fim, bom em relacionamento. Então a gente vai melhorar o relacionamento com o seu chefe. E eu vou te falar que o puxa-saco, ele é especialista nisso aqui. Mas a gente não vai agir como um puxa-saco, a gente vai mapear o seu chefe e você vai adaptar algumas coisas para criar um bom relacionamento com ele. Antes de passar passo a passo de como você vai criar um relacionamento em que o seu chefe chato, que não te reconhece, vai se transformar em um cliente satisfeito, que vai investir em você, que vai te dar aumento, que vai te promover. Você precisa entender por que isso acontece primeiro. Primeiro ponto, você não está sendo reconhecido hoje pelo seu esforço, pelo seu trabalho, porque o seu chefe é despreparado. Você tem um chefe despreparado. Ele não consegue enxergar em você os seus talentos, ele não consegue reconhecer nada em você além do que é importante para ele. Além do ego dele, do egoísmo dele ou dela.
E ele não é despreparado só por isso. Ele é despreparado porque ele também não deixa claro para você o jeito que ele quer. Às vezes ele fala que é de um jeito, às vezes fala que é do outro. E mesmo assim sempre falta informação. E no final, às vezes, por mais que você se esforce, parece que nunca atinge, nunca é o suficiente. Veja que estamos nesse momento aqui que é um momento negativo, certo? Eu não vou entrar numa situação em que o seu chefe está fazendo isso de propósito. Às vezes o chefe vai fazer isso de propósito para te quebrar, você desistir, se mostrar realmente insuficiente e abaixo da expectativa, de baixa performance, porque ele quebra sua confiança, seu orgulho, ele quebra a sua segurança para justificar uma demissão ou você mesmo pedir demissão. Não vou entrar nessa situação, mas existem chefes tóxicos a esse ponto. Você nunca vai deixar ser quebrado. A única coisa que eu posso te falar, você nunca vai se deixar ser quebrado. Nunca deixe ser quebrado. Mas ter um chefe despreparado está fora do nosso controle. Você não consegue preparar o seu chefe. Você não consegue mudar ele. Você não consegue. O que você consegue, e eu vou te ensinar, é guiar o seu chefe. Guiar para que saia da cabeça dessa pessoa as informações certas em todos os momentos. Então você vai aprender a gerenciar o seu chefe. Ele vai mudar? Não. Não vai. Mas você vai. Como? Se tornando muito bom em fazer perguntas. Um especialista em fazer perguntas. Eu quero que você se torne um especialista em fazer perguntas. O segundo motivo de que você não está sendo reconhecido é que o valor percebido pelo seu chefe é insuficiente. Então, para ele, você não está fazendo mais do que o suficiente. Você não está fazendo mais do que o necessário. Para ele, não justifica te reconhecer, porque ele não percebe o valor. A gente tem controle sobre isso? A gente tem novamente o controle do valor que a gente entrega de uma forma que seja percebido por ele, porque foi ele que trouxe as informações. A gente se adaptou a ele. Não só as respostas que ele for dar para nossas perguntas, mas também ao estilo de gestão, ao estilo de pessoa que a gente vai mapear para ter esse bom relacionamento. Então, hoje, em que momento você está? Eu vou ler o seu futuro. Novamente lendo o seu futuro. Hoje você está aqui, ó. Até desenhei um olho aqui, ó. Que legal. Você está nesse ponto aqui negativo, onde o seu chefe não te reconhece e o valor que você está agregando é percebido para ele como insuficiente, provavelmente. Para chegar nesse ponto de mudança, você vai executar essas práticas que eu vou te passar. Só que o que acontece? Quando você, na prática, você vai agendar uma reunião com o seu chefe, um one-on-one, um feedback, uma reunião, um bate-papo com o seu chefe. Você vai falar assim para ele: olha, eu quero melhorar como profissional e eu queria tirar algumas dúvidas com você. Isso, só isso. Eu quero melhorar como profissional, quero melhorar minhas entregas, os meus resultados e eu queria conversar com você. Ponto. Presta atenção, você nunca vai falar que você está fazendo isso para que ele te reconheça. Você não vai falar que você está fazendo isso para ser promovido. Você nunca vai falar isso. Porque, na real, existem chefes tão egocêntricos, tão complicados, que o simples fato de você estar se esforçando para melhorar, buscando um objetivo claro, eu quero ser promovido, você está estudando para isso, existem chefes que vão dificultar para você. Porque eles vão falar: não, isso aqui não é natural, ele está aprendendo de fora, ele está trazendo aqui, mas não é ele, não é dele. Eles querem ver naturalmente a pessoa se desenvolver. Cara, isso acontece. Então eu não sei se é o caso do seu chefe, mas esse tipo de comportamento é ridículo da parte desses tipos de chefes. Então você não vai, nesse momento, trazer essa intenção de que você quer aumento, que você quer promoção. Porque você vai se tornar um talento. Esse é todo o objetivo do Fábrica de Campeões. E talentos não pedem aumentos nem promoções. Eles pedem demissão. Porque sabem o valor que tem agregado. Sabe que fazer isso aqui, ó, ninguém faz isso aqui. Nenhum profissional. Se beleza, você não vai me valorizar, estou pedindo demissão.
Estou procurando outra oportunidade já, mas sem falar, lógico, de novo, sem expor. No momento que você pedir demissão, vai ser um susto. Oh, meu Deus, da onde que veio? Por que aconteceu isso? Talentos não pedem aumento, eles pedem demissão. E aí nesse momento vem uma contraproposta, você vai ver. Mas a questão aqui é essa, não fale que você está fazendo isso para ser promovido ou receber aumento. Então nesse ponto de mudança, você vai se encontrar com o seu ego. E você vai ter duas decisões. Você vai ter dois caminhos. Se o seu ego vencer, você vai descobrir sempre como que o seu chefe quer uma entrega. Às vezes você vai concordar ou não. Você vai se adaptar ou não. As coisas boas, certo? Nesse momento que você descobriu como o seu chefe quer que as coisas aconteçam, como ele é, você tem a opção de deixar o seu ego vencer ou de deixar o seu ego perder. Se o seu ego vencer, você não vai se adaptar. Veja que o ego é o seu inimigo. Você não vai se adaptar. Você não vai criar entregas de valor para ele, porque você está fazendo isso para agradar o seu cliente. Você está fazendo isso para se adaptar ao seu cliente. E, meu amigo, minha amiga, se o seu ego vencer, você não vai se adaptar. Esse chefe é um incompetente, esse chefe eu não consigo admirar. Não dá, cara. Essa pessoa não dá, enfim, não consigo. Se você não conseguir se adaptar em nada, você vai continuar estagnado e provavelmente você peça demissão eventualmente. Que para ele, se você está fazendo um trabalho bem feito ali, o básico, ok, você continua ali. E na verdade, muitas vezes existem empresas que querem que você continue ali. E daí não tem que contratar outra pessoa, entendeu? Eles preferem que tenha pessoas fazendo ali aquelas funções básicas. E pronto. Se é o seu caso, o que te incomoda mais? O seu ego ou não ser reconhecido? Então você tem que colocar isso na balança. Mas com a certeza de que nada vai mudar se você continuar nesse emprego. Ah, Caio, eu fui para um outro emprego, né? Não quis pedir demissão, fui para um outro emprego. Faça isso daqui desde o começo. Aplique isso daqui desde o começo. Porque você vai correr o risco de novo de se esforçar e ter entregas que são percebidos como valor insuficiente. Não vai arriscar. Você vai sempre fazer as perguntas certas. Essa lista de perguntas. Você vai sempre ser bom em ouvir e anotar. Vai conhecer o seu chefe, vai ter um bom relacionamento com ele. Você sempre vai fazer isso. E o segundo caso? O segundo é onde o seu ego perde. Então você... Por que ele perde? Porque muitas vezes você pensa assim, não, do jeito que ele está falando, nossa, não é tão bom quanto se fosse eu fazendo. Você pode sim falar, olha, eu pensei em agregar essa entrega dessa forma aqui. O que você acha? Não, eu quero dessa forma. Beleza. Aqui você engole o seu ego e faz a entrega de valor que ele percebe. Lembra, o cliente ele tem uma percepção de valor e a gente quer sincronizar isso. É assim que acontece. O seu reconhecimento ele vai acontecer junto com o seu crescimento. Quando você entender o que é importante, entender o que é prioridade, entender o que é valor, se adaptar, deixar o seu ego perder e entregar esse valor, tendo um bom relacionamento. Então vamos para a prática? Então 3 conceitos de vendas. Bom em fazer perguntas. Então, como você está nessa situação negativa aqui, você vai fazer um agendamento de uma reunião retroativa. Você tem que sair do negativo. Então, retroativo porque você vai compreender melhor agora o seu chefe com essas perguntas. Primeira delas, tem algo que você espera de mim que ainda não falei ou fiz? Isso é muito importante e fica a dica. Sempre que você fizer uma pergunta, em qualquer cenário, você pergunta e cala a boca. A gente tem a mania e o costume de fazer uma pergunta e depois querer explicar um monte de coisa e tal. Não, faz a pergunta e fique quieto. Deixa ela responder. Isso é uma prática para ser bom em ouvir. Você fica calado. A pessoa vai responder tudo, vai falar, você escuta, não interrompe em momento algum, você escuta tudo. Se você tiver mais perguntas sobre, você espera ela terminar. Terminou?
Se você achar que tem mais perguntas sobre essas mesmas respostas que ela deu, você continua fazendo perguntas. Perguntas suas. Um detalhe que eu ofereço de conselho. Tenha um caderno. Um caderninho assim de anotação. Isso mostra que você é muito dedicado. Que você quer, de forma madura, fazer o melhor. É um detalhe. Mostra que você é diferente. Lógico. Veja aqui. Cada uma dessas respostas, você vai ter essa atitude de ficar em silêncio, ouvir, e depois de se adaptar. Você vai compreender muito melhor seu chefe com essas perguntas aqui, vai ser reveladora essa reunião. Segundo, você prefere que eu te avise conforme eu vou fazendo ou só quando estiver pronto? Isso é uma outra pergunta que vai fazer você entender melhor como que é o seu chefe, seu cliente, seu chefe. Às vezes ele é aquele cara que deixa você com autonomia, você vai até o final, entrega e ele avalia. Se ele for assim, legal, você tem que ter sempre perguntas iniciais que te ajudem a mapear o que ele quer, da forma que ele quer, para no final tá tudo certo. E é sempre bom você validar, né? A gente não vai discorrer por todas as perguntas, você vai ver todas aqui na descrição, mas no final que você tiver todas as respostas, eu quero que você faça uma validação com ele, com o seu chefe, com a sua chefe. Olha, a gente conversou aquele dia, ou a gente conversou sobre isso, isso e isso, você me falou isso aqui, eu entendi certo? É isso mesmo? É assim que você quer? Porque eu quero ser um melhor profissional. Eu quero agregar mais valor. Ponto. Se é isso, ele vai falar que é, se não, ele vai falar, não, isso aqui eu gostaria que fosse um pouco mais assim, tal. Pronto. Legal, vai vendo que diferente que é. Mais uma pergunta. O que eu devo priorizar no momento? Isso a gente tem uma aula dentro do curso Fábrica de Campeões que é o poder de fazer as perguntas certas. As perguntas que você está fazendo aqui, elas não são repetidas dessa aula. Elas são mais profundas. Essas são algumas das principais, tem 9. Você vai escolher dentro dessas 9, ou as 9 mesmo, e você vai fazer essas perguntas. Sempre que você vai fazer uma pergunta, você fica calado, escuta tudo, reforça com outras perguntas, anota, valida no final. Olha, foi isso aqui mesmo que você quis dizer? Ponto. Cara, isso aqui já vai te mostrar, já vai te posicionar como um profissional diferenciado. E quando você começar a se adaptar a essas respostas, você vai ver o seu chefe te elogiando, o seu chefe falando de você para outras pessoas, o seu chefe falando, olha, fulano fez isso, tinha que fazer igual ele. Você vai começar a se tornar um exemplo no time, um exemplo na empresa. Eu tenho um aluno que ele fez exatamente isso daqui. E ele fazia todos os meses. Então a gente está falando aqui de algo retroativo, né? De você pegar e chegar nesse ponto de mudança aqui que é o 0 a 0. Quando você fizer essa reunião, você entra no 0 a 0. Agora sim, a partir daqui para frente, você vai ir para o positivo, se você vencer o seu ego. E se adaptar e trazer essas entregas de valor. Mas esse meu aluno, ele todo mês, ele faz como que um ritual. Pega esse feedback, entende melhor. E ele foi convidado, depois de ser elogiado na frente de muitos executivos, ele foi, em uma reunião, ele foi convidado pelo RH para aplicar essa aula aqui. Ele me falou, ele mandou o print. Caio, me convidaram para ensinar como eu faço o meu feedback proativo com o meu chefe. E eu aprendi com você. Então ele deu um workshop sobre isso daqui, em uma multinacional. Isso é um tipo de reconhecimento que você gostaria de ter, não é? É um cara totalmente posicionado para ser promovido em breve, com visibilidade, agregando status para o seu chefe. Imagina uma empresa desse tamanho, com centenas de funcionários, centenas de profissionais. E eu como chefe, eu tenho um profissional lá, júnior, que está dando workshop para todos os estagiários da empresa do Brasil. O
quanto de status isso está agregando para mim como gestor? Um monte. Ele já está fazendo da forma que eu quero, se preocupando da forma que eu quero. E ele ainda está aumentando o meu status. Eu, como chefe, eu vou querer perder esse profissional? Eu, como chefe, eu não vou querer reconhecer ele, até pela exposição, certo? Eu vou querer promover ele. Olha o que esse profissional totalmente fora da curva faz com uma atitude simples, feedback proativo. Eu vou atrás de entender o meu chefe para fazer da forma que ele espera, da forma que ele quer. Isso é um cliente satisfeito. Maravilha. Passei aqui 3 perguntas, você vai ter mais outras 6 na descrição, todas elas pertinentes para essa estratégia. Sobre ser bom em ouvir. Muitas vezes você não vai estar numa situação dessa em que você está no controle, certo? Você marcou o feedback proativo, você tem as perguntas, você escuta, você anota. Muitas vezes você está numa situação em que você está numa reunião mais passiva, onde o chefe te traz a demanda. E aí você vai, sim, de novo, fazer essas boas perguntas. As mesmas? Não, talvez não. As que você perceber que são importantes. Eu quero que você tenha o hábito de sempre fazer pergunta. Chegou alguma coisa? Escuta e pergunta. Vou até lançar um desafio aqui. Você não pode, de jeito nenhum, receber qualquer direção do seu chefe sem fazer pelo menos uma pergunta. Eu duvido que não tenha uma pergunta. Você vai fazer sempre pelo menos uma pergunta. Certo? E ouvir atentamente e anotar. Beleza? Agora, como que a gente vai criar um bom relacionamento com o nosso chefe, mapeando o perfil dele? Essa é a cereja do bolo. Quando a gente tem um bom relacionamento com o nosso cliente, ele passa a gostar da gente. E fica muito mais fácil a gente ter acesso a informações, ter acesso a essas respostas. Se o seu chefe não gosta de você, isso aqui poderia ser até invertido, tá? Se o seu chefe não gosta de você, ele vai dificultar para você. Às vezes ele não vai te dar a informação que você precisa. Ele vai ser receoso com algumas coisas. Então você precisa ter um bom relacionamento com ele. Porque, de novo, quem decide sua sorte é ele, cara. Se você não quer ficar aqui, você vai pedir demissão, você vai para um outro chefe que vai decidir sua sorte lá também. Ah, eu quero ser empresário. Então aí você vai ter um monte de cliente que vai decidir sua sorte também. Porque ele vai só comprar de você se você atender as dores do cliente. Você pode inventar aí um foguete que dá 360, mergulha no mar, sobe na lua. Se ninguém tem esse desejo, ninguém tem essa dor, ninguém quer fazer isso, você não vai vender, entendeu? É um exemplo aí bem extravagante, mas a questão é muito simples. Ninguém vai querer algo que não atenda uma dor já existente, de um desejo já existente. Você não vai criar desejo, você não vai criar a dor, você vai atendê-las. Você tem que se adaptar a elas. Essa é a guerra do ego. Quantas vezes eu vim criar conteúdo na internet pensando em como eu gostaria de ouvir, como eu gostaria de aprender. E isso é meu ego. Meu público, às vezes, quer receber de uma outra forma. E eu tive que me adaptar. Todos temos que nos adaptar. Então, as perguntas agora eu vou fazer para você. E aí fica a reflexão para você começar a conhecer melhor o seu chefe, para você se adaptar. Primeira pergunta para você. O que o seu chefe valoriza? Exemplo. O seu chefe gosta do quê? Dentro do time, contexto de profissão, tá? O seu chefe gosta que todo mundo vá para o escritório nos dias que ele está no escritório, por exemplo. Ou o seu chefe gosta que todo mundo vá almoçar junto com ele uma vez na semana. São detalhes, são convites. Às vezes ele não fala expressamente o que ele quer, o que ele valoriza, porque ele quer que você faça de uma forma sincera. E você vai começar a perceber isso. O que ele valoriza? Ele valoriza que as pessoas participem na reunião. Ele valoriza que as pessoas deem bom dia na reunião. Olha isso. Às vezes não é nada. É simples. É só fazer isso.
E o puxa-saco tá fazendo lá, porque ele quer puxar saco, mas você não é isso, cara. Você quer criar um bom relacionamento. Então você vai se adaptar. Então o seu chefe, entendeu? O que ele valoriza? E fica nesses detalhes, presta atenção. Quais são as dores do seu chefe, da sua chefe? Quais são as dores? O que ele está reclamando às vezes na reunião? O que ele está falando que está insatisfeito? Por exemplo, o time não está unido, eu não sei o que fazer, ou é difícil você escutar algo nesse nível de vulnerabilidade de um chefe, mas você vê pelas reclamações, as pequenas reclamações que ele faz. O time não está fazendo isso, gente, vocês não estão fazendo isso. Então, como que você pode ajudar com essas dores? Como você pode falar, olha, eu percebi que a situação realmente não está legal, né? E eu pensei nessa solução. Então, as dores são necessidades que muitas vezes não estão tão explícitas, que você pode perguntar para ele. Você pode perguntar nessa sessão de perguntas. Qual que você acha que são as maiores dificuldades do time hoje? Porque eu quero de alguma forma poder agregar. Compreende? E aí você vai conhecendo o seu chefe, se adaptando a ele. O que o seu chefe gosta e não gosta, vai aprofundando esse relacionamento. Para que você quer saber isso? Porque às vezes você está fazendo coisas que ele não gosta e isso está prejudicando você. E o que ele gosta, você não está nem aí também. Então às vezes ele gosta, ele valoriza coisas simples, que não mude a sua opinião, mas que vocês agreguem um ao outro. Outra pergunta também, saber o que é importante para o seu chefe. E por último, saber qual a linguagem de amor do seu chefe. Então, quando você... Isso são várias perguntas que eu vou fazendo para você ver o seu chefe como uma pessoa, primeiro de tudo, como uma outra pessoa que tem sentimentos, que tem fraquezas, que tem frustrações, e você quer ser solução, você quer apoiar, você quer ajudar, caminhando para o mesmo lado, para a mesma direção. Isso é criar um bom relacionamento, estar junto. Então a linguagem de amor, como que ela se estrutura nessa estratégia? Se o seu chefe ele é um profissional que tem a linguagem de amor, uma pessoa, melhor, que tem uma linguagem de amor, de palavras de afirmação, ele vai gostar, ele vai se sentir apreciado se ele receber elogios. Então, não é algo difícil de fazer. Como você percebe isso, né? Melhor, como você vai perceber quais são as linguagens de amor e qual é a linguagem de amor que existe? Existem 5. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, receber presentes, atos de serviço e contato físico. Como você vai interpretar qual linguagem de amor seu chefe tem? Você vai perceber como ele faz, como ele demonstra. Então, se ele demonstra elogiando o time, se ele fala muito bem pelo trabalho, gostei do seu trabalho, o que você fez, foi legal, gostei da sua roupa, percebe que ele vai se sentir apreciado se ele receber elogios também. É assim que funciona. Então você, quando tiver a oportunidade, for sincero, for genuíno, você vai elogiar. Nossa, eu gostei muito de como você explicou pra gente hoje. Ficou muito claro. Aquela reunião com o cliente, eu me senti muito bem representado. Eu te admiro. Isso se for verdade. Só se for verdade. Não é tão difícil assim reconhecer pontos positivos nas pessoas. Não é tão difícil assim. Muitas vezes, como a gente está saindo do negativo, a gente tende a não ter comportamento do lado positivo. Mas se a gente quer chegar do lado positivo, a gente vai ter que ter esse comportamento. Então a gente vai lá, só vou elogiar o cara a hora que eu estiver aqui, né? A gente se dando bem. Não. Do lado negativo você pode também já fazer isso. E vai ser o que vai te ajudar a sair daqui, tá? Tempo de qualidade. Às vezes é um chefe que gosta de happy hour, que gosta de almoçar junto, que gosta de sentar perto. Então você vai ajudar a criar oportunidades para isso, você vai estar junto, vai ser parceiro. Esse tipo de chefe, eu vou falar para você, talvez seja um dos mais fáceis de lidar, porque ele dá acesso. Eu tive muitos chefes que não davam acesso. Você não conseguia chegar perto, cara. Sentava longe, não passava para dar bom dia. Era difícil ter conversas que não fossem do trabalho e mesmo assim era com informações restritas. Então, o conceito é esse, você perceber o que ele mais demonstra e você reforçar isso e proativamente ter atitudes que vai fazer ele se sentir apreciado.
E isso, Caio, o que vai acontecer? Vai criar um excelente relacionamento. Que ele vai se sentir bem perto de você. Você já está entregando um bom trabalho e ele ainda se sente bem perto de você, junto com você. Então, você é a opção dele para ser, eventualmente, promovido, para ser o substituto dele, para receber seu aumento, sem ter que implorar, sem ter que pedir. Presente. Se ele gosta de dar presente para a equipe, junta a equipe, dá presente para ele, você dá presente para ele. Sem que a galera fique sabendo também, para ninguém ficar achando que você é um puxa-saco, tá? Então, ó, comprei um negócio para você, lembrei de você, toma. Pronto, atitude simples. Toque físico. Cara, aqui tem que ter um pouco mais de cuidado, mas cumprimentar, dar a mão para cumprimentar. Se você não se sentir desconfortável, um beijo no rosto, um abraço, tá? Na hora de cumprimentar. Isso cria conexão com esse tipo de pessoa que tem essa linguagem de toque físico, ok? Sempre respeitando, tá? Sempre respeitando, sempre se respeitando também. E por último, atos de serviço. São atitudes que você vai fazer além do esperado. Então, às vezes, você passa na mesa dele e fala assim, ó, eu tô indo encher a garrafa de água, você quer que eu encha a sua? Outra forma, ó, eu vi que você eu escutei na reunião que você estava ocupada, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Qualquer coisa que você faça, além do que você foi contratado para fazer, que vai facilitar a vida dela, pode ser isso aí, pegar uma água, pegar um café, certo? Coisa simples. Isso muda. A pessoa se sente especial, se sente vista, compreende? E isso melhora o seu relacionamento. E isso transforma o seu chefe em um cliente satisfeito. E aí o seu reconhecimento vem. Para fechar, essa é uma masterclass mais extensa. Ela precisa ter o porquê, o que, como. Precisa estar claro, porque eu não vou, no final dessa masterclass, oferecer mais conteúdo para você investir na sua carreira, para você comprar de mim. Não. Se você já comprou o pacote Supremo, você tem muitos outros conteúdos que vão te ajudar a se transformar em uma oferta irrecusável, se transformar em um talento, ter acesso a vários benefícios. Um deles é ser reconhecido. Mas com essa solução para o seu problema atual de ser reconhecido, já é o suficiente. Em resumo final, você só precisa ter com muita clareza o que é uma entrega de valor percebido para ele, tendo um bom relacionamento. É isso que você precisa. Você vai se adaptar, você vai entregar valor. Ponto. Como você tem se tornado uma oferta irrecusável, um profissional que faz coisas que ninguém faz, estratégias que ninguém faz, você sabe que um talento não pede para ser promovido, ele pede demissão. E a gente está construindo esse profissional aqui. Você vai ter segurança para fazer uma transição de carreira ou de empresa sem medo. Eu reforço aqui que se você tem o pacote completo e não fez o curso ainda, faça o curso. Vai reforçar ainda mais essas entregas aqui. Construa mais valor para a sua oferta, que você é uma oferta. E se mesmo assim você quiser ajuda para adaptar tudo que eu estou te ensinando, se você comprou o pacote Supremo, você tem 6 meses de suporte comigo. Então você pode me chamar agora e me fazer perguntas para a sua preparação para essa reunião com o seu chefe, com respostas que ele deu que você não sabe o que fazer, com formas de adaptar para o seu relacionamento melhorar com ele. Você pode me chamar, a gente vai conversar. Você já tem tudo isso no seu pacote. Espero que você tenha gostado. É um conteúdo simples. Você vai poder agregar isso, aplicar isso e melhorar na sua vida, sendo CLT, sendo empresário, sendo autônomo, sendo um chefe. Se você fizer o caminho oposto, você vai ensinar a sua equipe a ser bom em fazer perguntas, bom em ouvir, bom em relacionamento. Você vai ensinar isso. Se você é um empresário, você vai aplicar isso no seu cliente, porque senão você não vende. Viu que legal? Isso aqui complementa tantas coisas, até em relacionamento, pessoal. Se você tem uma namorada, um namorado, e você não souber ser interessado, demonstrar que você está ali não só por benefício próprio, ter atos sinceros para construir um relacionamento, você também não vai
muito longe. Então, se você fizer isso, você vai ter benefícios em muitos tipos de relacionamento. Da mesma forma que você não fizer isso, você vai ter sempre problemas. Tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Te vejo nas próximas aulas.